Bom, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre competência internacional, sobre imunidade de jurisdição e outros temas associados à extensão da jurisdição internacional com a professora Carmen Tibúrcio, que eu queria agradecer o convite, é uma professora muito querida. A gente, desde a primeira edição, já está querendo trazê-la aqui. Enfim, a gente entrevistou o professor Barroso, o professor Calmon, parceiros queridos. A gente até brincou internamente aqui que a gente ia ter que transformar o canal em estudos em homenagem à professora Carmen Tibúrcio. Então, assim, queria te agradecer de verdade por ter vindo trocar essa ideia com a gente, levar esse conteúdo para os alunos lá de Valadares, enfim, do Rio, da UERJ, enfim, da Unicarioca. Te agradecer e começar com a pergunta que a gente sempre faz, que é para contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica. Como é que você sai de aluna da UERJ até professora titular, professora da pós-graduação de Direito Internacional, coordenadora, enfim, professora bastante querida, e nesse momento que a UERJ está comemorando ainda seus 80 anos, eu acho que é bem interessante a gente ouvir um pouquinho dessa trajetória. Bom, antes de mais nada, Siddhartha, gostaria de agradecer o convite tão gentil, tão carinhoso, para que eu estivesse aqui presente nessa iniciativa que eu acho que é tão relevante, que é uma iniciativa de divulgar informação. Eu acho que qualquer iniciativa nesse sentido, para tornar a informação acessível, é uma iniciativa que deve ser louvada. Então, agradeço o convite, cumprimento todos aqueles que participam dessa iniciativa e, respondendo à sua pergunta, é uma história longa. Eu entrei na UERJ em 1977 como aluna. O interessante é que, na época, eu não tinha bem certeza que o direito era o meu caminho. Eu gostava da ideia das culturas diferentes países, tanto que eu considerei fazer faculdade de turismo, letras. Eu, na época, estudava alemão, inglês, francês, espanhol, italiano. Eu gostava dessa ideia do mundo, da diversidade cultural. E aí eu comecei a faculdade de Direito em 77, logo de início é um choque, porque é muito abstrata, né? O conteúdo programático é muito abstrato, então eu cheguei até a considerar deixar a faculdade, mas depois eu engrenei e custei para achar meu caminho dentro do direito. Eu até agradeço, e isso é até um ponto importante que eu queria aqui destacar, que a gente nunca chega a lugar nenhum sem ajuda. E eu tive muita ajuda. A primeira foi do professor Simão Isaac Benjó, que foi meu professor de civil, e eu conversei com ele. Foi um professor muito próximo dos alunos. Eu conversei com ele quando eu comecei a ter aulas de Direito Internacional Privado. Eu senti que aquele era o meu caminho, que eu realmente ali tinha encontrado tudo aquilo que eu procurava, a ideia da diversidade de culturas, outros países, e eu queria me aproximar do professor Jacó Dollinger, e eu estava um pouco constrangida. Então, a minha primeira ajuda foi do professor Simão Isaac Benjó, que fez esse contato inicial. Depois eu procurei o professor Jacó. Ele foi extremamente gentil e acessível, me permitiu que eu examinasse um material de trabalho dele, casos que ele tinha trabalhado, e foi assim que começou o meu amor pelo direito internacional privado. E aí, inclusive, até eu aqui trago uma figura que é muito cara ao professor Jacó e que eu acho que exemplifica bem o porquê o direito internacional privado é tão interessante para mim. O professor Jacó sempre gosta de lembrar um outro professor famoso que vivia na Argentina, um professor Werner Goldschmidt, que no seu livro Derecho Internacional Privado, Derecho de la Tolerancia. Então, a grande característica do direito internacional privado é a tolerância com o diferente, com o estrangeiro, com uma lei estrangeira diferente da nossa. Então, esse é que é
assim, essa é a grande característica do direito internacional privado e eu acho que é o seu grande atrativo. Então, eu comecei no direito internacional privado, comecei um mestrado aqui no Brasil, comecei por pouco tempo, até junto com o Luiz Roberto, um mestrado na Nacional, na UFRJ, e cursamos só um semestre. Depois eu comecei também um outro mestrado na PUC, que também eu não terminei porque eu fui para os Estados Unidos. Para Virgínia. Você chegou a publicar até um trabalho sobre direitos humanos dos estrangeiros, bem legal. Isso. Então, eu lá fiz mestrado e doutorado, e o tema, justamente o tema do meu mestrado foi direito do comércio, direito das relações comerciais internacionais, e no doutorado foi os direitos humanos do estrangeiro. Depois voltei aqui para o Brasil e comecei a trabalhar com o Luiz Roberto, trabalhamos em vários casos juntos e foi, durante muitos anos, foi uma parceria muito profícua, né? Porque nós somos amigos e também conseguimos desenvolver um bom trabalho juntos e recentemente eu fiz o concurso para titularidade, foi um concurso bastante sofrido, né? Sempre um concurso de titularidade, muito estudo e muita apreensão, principalmente para quem já é professor, porque a gente nunca sabe e tem aquela responsabilidade, não posso dar vexame perante os alunos, os meus colegas. Então, me lembro que foi uma época de muita angústia, mas que... O tema foi sobre os limites e a extensão da jurisdição nacional. Isso, o tema já publicado daqui a pouco, né? Isso, já a partir de um certo período, eu diria até 1997, quando começou o programa de pós-graduação stricto sensu na UERJ, eu comecei a dar aulas de direito processual internacional. E desde então esse tem sido o meu tema central de pesquisas, o processo internacional, um dos grandes objetos de estudo do direito internacional privado, e o tema da minha tese de titularidade foi exatamente esse, a extensão e limites da jurisdição nacional. Bom, já que você estava falando um pouquinho da sua tese de titularidade, queria ouvir um pouco mais também sobre outras obras que foram desenvolvidas muito em parceria, né? Porque ninguém é bom sozinho, ninguém é bom o tempo inteiro, como diz o Luiz Roberto. Tem uma parceria importante com o professor Jacó, com o professor Barroso, a obra de Direito Constitucional Internacional, o professor Calmon, que inclusive objeto do grupo de estudos lá na UERJ. Que você participou. Que eu participei lá na Justiça Federal, foi um prazer assim, enorme, enfim, que foi minha professora na pós-graduação. E seu estagiário também, é sempre um prazer estar com você. Quais as afinidades, assim, e a importância dessas parcerias nesse caminho? Bom, até aproveitando a sua primeira fala, eu acho que essa é uma importante característica da vida acadêmica, que eu acho que a vida acadêmica ela não pode ser solitária. Eu acho que tudo aquilo que se produz em parceria, a 4 mãos, a 6 mãos, sem dúvida, é um trabalho melhor do que um trabalho isolado, solitário. Então, isso é uma coisa que eu acho que eu até me orgulho, eu tive várias parcerias ao longo da minha vida acadêmica. Sem dúvida, tudo começou com o professor Jacó. Tivemos já há algum tempo alguns livros juntos, livros de compilações de legislação, depois um livro sobre arbitragem comercial internacional e mais recentemente, esse ano, acabou de ser lançado o livro Direito Internacional Privado, a 12ª edição da obra Direito Internacional Privado, que inclui também processo internacional, e eu passo a ser coautora desse livro também.
está para ser lançado um livro no exterior pela editora Kluwer, Private International Law in Brazil, também em coautoria com ele. Trabalhos que eu publiquei com o Luiz Roberto, o livro Direito Constitucional Internacional, e tivemos outros artigos que escrevemos em conjunto anteriormente. Nós temos essa amizade, que tudo começou com uma amizade, depois se tornou uma parceria profissional e também uma parceria acadêmica, com o Guilherme Calmon, e nos últimos anos desenvolvemos uma parceria muito interessante, muito profícua. Estamos estudando assuntos de direito de família internacional, então estudamos o tema da Convenção da Haia sobre sequestro, o tema da Convenção da ONU de alimentos, e é uma parceria também muito boa. Eu destaco também a parceria com a professora Marilda Rosado, que é uma amiga, ministra aulas de Direito Internacional Privado, temos projetos em conjunto. Eu participei de livros organizados por ela, ela participou de livros organizados por mim. Parceria com o Rafael Vasconcelos, que é um professor que recém entrou na UERJ, com o projeto do Panorama of Brazilian Law, que era um sonho antigo do professor Jacó, que foi desenvolvido pelo Rafael e pelo Bruno Almeida, de quem sentimos muita falta. Também quero destacar a parceria com o Daniel Grunbaum, com a Isabel Miranda, com o Bernardo, na competição de arbitragem do Vismut, e agora recentemente com o Felipe Albuquerque, com quem eu trabalho, que é doutorando lá da UERJ, e estamos com alguns trabalhos também em parceria, e ele está começando a colaborar com os livros em coautoria, os livros eu e o professor Jacó, que estamos publicando. Então você vê que tudo de alguma maneira, exatamente. E dessas parcerias especificamente, eu queria ouvir um pouco mais sobre a obra de Direito Constitucional Internacional, que eu acho bastante interessante, porque começa a introduzir uma certa sinergia entre as áreas que a gente tinha muito tempo mais sobrepostos. Mas eu acho que ali, quando você trabalha os princípios de direito internacional, cooperação internacional, a imunidade de jurisdição, que inclusive foi tema da sua tese, você vê exatamente esse entrelaçamento maior entre as áreas. Eu queria te ouvir falar um pouquinho mais disso, como você enxerga esse processo. Bom, sem dúvida, eu acho que a disciplina que tem mais afinidade com o direito internacional privado é o direito internacional público. Tanto que há até alguns autores que pretendem abandonar essas denominações internacional, privado e público e passam a chamar de direito internacional, que compreenderia as duas disciplinas. Eu não partilho dessa visão, mas é só para dizer que, sem dúvida, essas são disciplinas irmãs. Mas logo em seguida, a disciplina que tem mais afinidade com o direito internacional privado é o direito constitucional. Há vários temas comuns, por exemplo, o tema de direitos humanos é um tema que nasceu no direito internacional, na verdade, indubitavelmente é um tema também do direito constitucional. O tema da nacionalidade, que é um tema importante para o direito internacional privado, sob a ótica do direito internacional, porque a nacionalidade tem duas vertentes, né? É a nacionalidade voltada para fora e a nacionalidade voltada para dentro, que é o conceito de cidadania. Então é um tema que o internacional privado divide com o constitucional. O tema da condição jurídica do estrangeiro, que também é um tema tratado na nossa Constituição, desde a Constituição Imperial de 1824, nós temos dispositivos e tivemos inclusive um grande debate no qual até Rui Barbosa se envolveu, Pedro Lessa, a discussão se o estrangeiro residente poderia ou não ser expulso, que é um tema de internacional privado e constitucional. O tema da imunidade de jurisdição, que é um tema afeto à ideia de soberania.
o tema da cooperação, a nossa Constituição traz dispositivos sobre extradição, sobre homologação de sentença, sobre rogatória. Então, o tema do conflito entre fontes, se há um conflito entre um tratado firmado pelo Brasil e a Constituição ou a legislação ordinária, qual que deve prevalecer? Então, são temas, sem dúvida, comuns a ambas disciplinas e só ganhamos com essa interação de pessoas com formações diferentes. E eu acho interessante assim, a maneira como você trabalha a imunidade no livro, porque ali tem uma visão clássica, né, mais apoiada naquela distinção de ius imperi, ius gestione, e você vê como recentemente há uma certa flexibilização dessa imunidade, abrindo exceções para proteger direitos fundamentais também, um direito trabalhista contra uma embaixada. Eu acho muito interessante como você sistematiza essas exceções e essa flexibilização da imunidade, o que tem esse duplo olhar mesmo, tipo, a soberania do ponto de vista do direito internacional, algo mais clássico, e do ponto de vista mais constitucional, a importância de proteger os direitos humanos ali nessa interação. É verdade que eu trato desse tema da imunidade de jurisdição versus acesso à justiça, mas até na minha tese de titularidade eu trago até críticas a esse equilíbrio e às decisões de tribunais internacionais que, lamentavelmente, têm dado prevalência à imunidade de jurisdição e não ao direito de acesso à justiça. Há muitas decisões de tribunais internacionais, e aí começa até com uma decisão não tão recente, que foi até um caso muito famoso, o caso Al-Adzani, em que a Corte Europeia, e foi uma votação muito apertada, de 9-8, entendeu que a imunidade de jurisdição deveria prevalecer sobre o direito do indivíduo de acessar a jurisdição estatal. No caso, era um indivíduo que tinha dupla nacionalidade, kuwaitiano e também tinha a nacionalidade do Reino Unido, e os tribunais ingleses entenderam que a ação contra o Kuwait não poderia ser ajuizada nos tribunais londrinos, ou seja, dando prevalência à imunidade de jurisdição. E depois disso, a Corte Europeia reiteradamente tem seguido essa mesma orientação e recentemente tivemos ainda uma decisão da Corte Internacional de Justiça da Haia, no caso que envolveu a Alemanha e Itália com a intervenção da Grécia. Mais uma vez, o tribunal deu prevalência à imunidade de jurisdição. Então, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, porque há que se achar um equilíbrio entre esses dois importantes princípios. E, na minha opinião, isso ainda não foi alcançado. Então, assim, infelizmente ainda tem uma prevalência muito na visão clássica da imunidade. Sem dúvida. Aqui no Brasil... A soberania, porque é o fundamento da imunidade, prevalece sobre o direito do indivíduo de acesso à justiça. Aqui no Brasil, inclusive, com o novo Código de Processo Civil, isso mudou? Ou aqui ainda tem essa tendência também? Não, porque, a rigor, o novo Código não tem dispositivos sobre o tema da imunidade de jurisdição. É verdade que o novo Código está muito fundado em princípios, na ideia de efetividade, então pode ser que esses princípios venham a prevalecer e, eventualmente, uma alteração da nossa jurisprudência ela venha a se manifestar, porque também no nosso judiciário nós temos algumas decisões que, na minha opinião, são também decisões que reproduzem essa visão
tradicional da prevalência do Estado, da soberania, e não a prevalência do indivíduo. O caso Jango, por exemplo. Sim, exatamente. O caso Jango e também o caso que até foram vários casos, na verdade, durante a Segunda Guerra Mundial, um submarino, quer dizer, aqui em Cabo Frio, um barco pesqueiro foi afundado por um submarino alemão e existiu toda uma discussão, vários casos foram submetidos à Justiça Federal visando uma indenização e a Justiça Federal reiteradamente entendeu que era hipótese de imunidade. Também o caso Jango, o mesmo fundamento, e o interessante é que o caso Jango é até mais, é um exemplo ainda melhor dessa visão tradicional, porque os modernos diplomas internacionais sobre imunidade de jurisdição sempre trazem essa exceção, ou seja, não se pode alegar imunidade de jurisdição nas hipóteses de ilícito ocorrido no foro, do qual tenha resultado morte ou dano material, o que era, sem dúvida, a hipótese. E o nosso judiciário deu prevalência ao princípio da imunidade de jurisdição, entendendo que era a hipótese de ato ius imperi e, por isso, a hipótese não deveria prosseguir porque os Estados Unidos não haviam se submetido à jurisdição brasileira. Entendi. Inclusive, assim, no novo código tiveram algumas novidades também em matéria de extensão da jurisdição nacional. Cobrança de alimentos, por exemplo, foi uma novidade que, inclusive, se trabalha no grupo de estudos, enfim, no grupo de pesquisa lá da UERJ, o professor Calmon. Você podia comentar um pouquinho para a gente que novidade é essa? Bom, o novo Código de Processo Civil traz algumas novidades em matéria de exercício da jurisdição nacional. Há algumas decisões, há algumas novidades que são muito relevantes, como, por exemplo, essa que você mencionou, a questão dos alimentos como hipótese de competência concorrente, a residência do credor de alimentos, né, quando o credor de alimentos está domiciliado ou residente no Brasil, ou quando o devedor tem aqui no Brasil bens que possam responder pela sua dívida. Então, é uma hipótese que visa facilitar o acesso à justiça da parte mais fraca da relação jurídica, que é justamente o credor de alimentos. E também dentro dessa ótica de favorecer a parte mais fraca, uma outra hipótese também prevista no artigo 22 do novo Código de Processo Civil, que é a hipótese da propositura da demanda no Brasil, né, da jurisdição brasileira, quando o consumidor tem residência ou domicílio no Brasil. Então, são duas hipóteses que tiveram esse objetivo de facilitar o acesso à justiça da parte mais fraca da relação jurídica. E também a grande novidade do novo código foi a expressa admissão da eleição de foro, dos efeitos positivos e negativos da eleição de foro no plano internacional. Então, quando as partes num contrato internacional elegem o judiciário brasileiro como competente para conhecer de uma demanda, então o artigo 22(3) traz essa hipótese como de competência concorrente do nosso judiciário. E, contrariamente, ainda que seja uma hipótese de competência concorrente, quando as partes elegem um judiciário estrangeiro como competente para decidir aquela causa, o judiciário brasileiro deverá se abster de julgar a questão. Isso está previsto no artigo 25 do novo Código. Então,
finalmente, essa era uma questão que sempre despertou muita polêmica e, a rigor, já há algum tempo não tem o menor sentido a dificuldade de alguns casos da nossa jurisprudência com a eleição de foro, principalmente diante da aprovação, né, da promulgação da lei de arbitragem, porque era uma situação que não fazia sentido se as partes, num contrato, haviam se comprometido a submeter o litígio à arbitragem. O judiciário brasileiro se abstinha e ainda se abstém de julgar, mas se as partes escolhessem um judiciário estrangeiro, não. Então, por que a arbitragem recebia um peso maior do que um judiciário estrangeiro? E essa foi uma novidade grande também do novo Código, de valorizar essas formas não judiciais, consensuais, ou enfim, sei que a arbitragem não é propriamente consensual, mas a mediação, a conciliação, a arbitragem vem nesse caminho. E como você é uma das maiores especialistas em arbitragem, no país tem livros, enfim, professor Jacó Dollinger, acho que seria legal comentar um pouco sobre essa novidade, não só no Código, mas você também trabalha uma mini reforma que teve na lei de arbitragem, que introduziu algumas novidades ali, não é isso? Bom, isso, na verdade, a lei de arbitragem de 96 é uma lei que está, na verdade, fazendo 20 anos, é uma lei que trouxe muitas novidades. Então, isso já antecedeu, né, isso é anterior ao Código de Processo Civil, e aqui no Brasil há muitos grupos que fizeram um belo movimento e uma bela campanha em favor da arbitragem. E hoje é interessante que até nos seminários, nos congressos, no exterior até, se usa o Brasil como exemplo. Como o Brasil, em tão pouco tempo, saiu de uma situação na qual não se utilizava a arbitragem para uma situação em que o Brasil hoje é um dos países onde mais se utiliza a arbitragem, e mais ainda, é um país até conhecido como um país favorável à arbitragem. Até se usa uma expressão favor arbitratis, né? que o nosso judiciário é muito favorável à arbitragem. Então, isso começou com a promulgação da lei de arbitragem em 96, né? Teve aquele momento inicial, que foi o momento da discussão sobre a possível inconstitucionalidade da lei, de alguns dispositivos da lei de arbitragem, o que foi superado pelo Supremo Tribunal Federal, e desde então, sem dúvida, a arbitragem passou a merecer aqui entre nós um enorme desenvolvimento. Até recentemente, no ano passado, em 2015, tivemos uma alteração à lei de arbitragem com relação a alguns pontos específicos que ainda despertavam alguma controvérsia. E aqui eu destaco dois, que é a questão da possibilidade da arbitragem envolvendo a administração pública e a arbitragem em matéria societária. Então, principalmente a arbitragem em matéria de administração pública, que sempre foi um tema que despertou muita dúvida entre nós, e há uma decisão antiga do Supremo Tribunal Federal, caso Lage, que admitiu a arbitragem envolvendo a União, mas naquele caso havia uma lei autorizativa, então a discussão sempre foi no sentido de haver necessidade de uma lei autorizativa e por isso até algumas leis especificamente admitiram a arbitragem em matéria de concessão, telecomunicações, petróleo, até para sanar essa dúvida. Houve também algumas decisões favoráveis do STJ admitindo a arbitragem em matéria de administração pública, mesmo sem lei autorizativa, até que finalmente essa lei 13.129, deixa eu só conferir se o número está certo, 13.129 de 2015,
passou expressamente a admitir a possibilidade da arbitragem envolvendo a administração pública. Então, agora é uma questão que já foi superada, tanto a administração direta como a administração indireta podem se submeter à arbitragem. É verdade que ainda há muitas dúvidas sobre a matéria que a lei não regulamentou, como, por exemplo, pode se submeter à arbitragem no exterior, que aí ainda tem um problema da imunidade de jurisdição, por conta é verdade que não se fala em imunidade de jurisdição em arbitragem, mas quando se escolhe uma arbitragem com sede no exterior, implicitamente se está submetendo ao judiciário da sede da arbitragem, para todas as questões atinentes àquela arbitragem. Então, há ainda alguns temas que precisam ser enfrentados, mas, em resumo, estamos andando para frente em matéria de arbitragem. Então, assim, tem novos estudos vindo por aí a caminho bastante interessantes, assim. Sem dúvida. E já caminhando um pouco para o final, assim, tem sempre uma pergunta que a gente faz, que é se tem alguma pergunta que eu não fiz, que você gostaria que eu tivesse feito, e aí eu não resisti, acabei perguntando, queria ouvir uma palhinha do curso que você vai dar em AIA em 2017, enfim, no ano que vem. Bom, até como... O que vem por aí? Assim? Como eu até disse antes, ainda esse ano eu estou aguardando também a publicação da minha tese de titularidade, que vai ser publicada pela Ius Podium, onde eu trato do tema da jurisdição, do exercício da jurisdição brasileira e da imunidade de jurisdição, dois temas importantes do processo civil internacional. Então, no ano que vem, eu vou ministrar, ainda não sei se vai ser no final de julho, que isso ainda não está agendado, ou no início de agosto, um curso na Academia de Direito Internacional Privado da AIA sobre o tema da cooperação jurídica internacional em matéria civil, que é um tema que integra o processo civil internacional, mas é um tema que não tem recebido muita atenção da doutrina. É verdade que há algumas convenções, até multilaterais, muitas convenções bilaterais, mas há algumas também multilaterais sobre o assunto, mas o que se percebe é que o assunto não está um assunto ainda muito organizado, porque como é um assunto novo, houve pouco debate, poucos estudos a respeito, tanto que até um professor americano que escreve um trabalho sobre cooperação jurídica, ele diz que nesse contexto vigora um verdadeiro caos processual, ou seja, é o que a gente percebe, não há muita coerência até mesmo entre convenções, quer dizer, a Conferência da Haia já elaborou algumas convenções sobre o tema da cooperação rogatória, para coleta de provas e citações no exterior, homologação de sentença estrangeira, e o que a gente percebe é que até mesmo numa mesma organização, por exemplo, a Conferência da Haia, se percebe que há até alguma diversidade, temas tratados num diploma de uma maneira e em outro diploma de uma maneira diferente, até mais ainda entre organizações diferentes. A CIDIP, no âmbito da OEA, trata o tema da citação no exterior de maneira diferente da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado. Então, é um tema que é novo e por isso é interessante, mas é um tema difícil porque há pouco material escrito e eu estou justamente em preparação desse material. É um curso que vai ser ministrado em inglês e até aproveito para fazer uma divulgação, não do meu curso, mas da ideia que é muito interessante. A cada ano são
3 semanas de curso de Direito Internacional Privado e 3 semanas do curso de Direito Internacional Público. Isso tem anualmente, não é um curso muito acessível para todos aqueles que não podem passar um ano fora estudando. Essa é uma possibilidade fácil, não é cara e é uma experiência maravilhosa. Então eu aproveito para divulgar que quem puder pensar nessa possibilidade, é uma experiência muito bacana para ter contatos com professores de outros países, com alunos de outras instituições de países diferentes. É uma experiência muito, muito enriquecedora. Queria te agradecer, parabenizar e convidar a todos a fazer o curso em AIA. A AIA, para quem gosta de direito internacional como a gente ama, é a nossa meca, né? Então, ter a oportunidade, enfim, de lecionar lá, acho que é uma das maiores honras que um professor de internacional poderia receber, assim. Lá, enfim, tiveram autores clássicos, Kelsen, Tripel, enfim, tantos professores de referência em nossa área e tenho certeza que o Brasil vai estar bem representado ano que vem com a professora Carmen. Muito, muito, muito obrigado, Carmen. Foi um prazer muito grande e ainda convido também a todo mundo a ler, enfim, conhecer um pouco mais os temas, não só aqui no debate, mas também no livro de Direito Constitucional Internacional Comparado e ainda o livro que está saindo do forno, no Prelo, enfim, sobre extensão e limites da jurisdição internacional, que é a tese de titularidade. Da jurisdição nacional. Desculpa, limite e extensão da jurisdição nacional. A internacional não podia ser, obviamente. Enfim, mas é isso. Foi um prazer. Isso é a sua tese de doutorado. Pensando na tese de doutorado. Ato falha. Bom, eu mais uma vez agradeço o convite e louvo essa iniciativa do Siddhartha e do Luiz Antônio. É uma iniciativa que, sem dúvida, merece muitos elogios. Obrigada.